Irmãos, nós vamos, para aqueles que trouxeram as suas revistas, a lição de número 6, e para aqueles que não têm a revista, ou que não acompanham a escola, ou que são de outras classes, rapidamente, para esses irmãos, nós estamos na classe dos adultos estudando sobre dons ministeriais e espirituais. Esta revista é uma reedição de um assunto já tratado no ano de 2014, e dentro de uma proposta da CPAD de, neste ano, estudar sobre o Espírito Santo, eles acharam por bem de reeditar esse mesmo assunto, essa mesma revista. E nós já analisamos aqui, no primeiro bloco, que se encerrou domingo passado, os dons espirituais, aqueles elencados em 1 Coríntios capítulo 12. E nós analisamos, dentro daquela perspectiva teológica, múltiplos de três. Então nós já vimos dons de revelação, e dentro dos dons de revelação, nessa maneira de se dizer, nós já analisamos os dons da palavra da ciência, palavra de sabedoria e o dom de discernimento de espíritos. Depois nós analisamos o segundo grupo de mais 3 dons espirituais, que foram os dons de poder. Então, dentro dos dons de poder, nós temos dons de curar, dom da fé e operação de maravilhas. E no terceiro e último grupo estão os dons de elocução. Os dons de elocução são dom de profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas, que nós concluímos até na semana passada. Hoje, então, nós vamos mudar o foco. Glória a Deus. Espera aqui, ó. Hoje nós mudamos o foco, nós vamos sair dos dons espirituais para adentrar nos dons ministeriais. Então, até então nós vimos 1 Coríntios 12, e hoje, a partir de hoje, por algumas lições, nós vamos analisar Efésios capítulo 4 e o versículo de número 11. E para quem está sem a revista, Efésios capítulo 4, versículo 11, por favor, abram aí. Não, não tem mais não. Ah, não tem mais? Não. Não quis. Efésios capítulo 4, versículo 11 está escrito: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Portanto, aqui nós temos uma relação de dons ministeriais. A verdade prática diz: o dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja com propósito de expandir o evangelho de Cristo. Portanto, hoje, a lição de hoje é sobre o ministério de apóstolo. Nas lições seguintes, nós vamos analisar o de profeta, de evangelista, de pastores e doutores. Hoje, portanto, é sobre o ministério de apóstolo. Há uma leitura que eu não vou fazer porque ela é um pouco extensa, que é Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 16. Normalmente na classe aos domingos a gente faz essa leitura, cada um lê um pouco, um verso, mas por causa do tempo aí, não pedi para que os irmãos depois leiam aí em suas respectivas casas. Mas o versículo 7 do capítulo 4 diz: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Tem uma medida, irmãos.
naquilo que Deus concede, nos dons que Deus concede. Então, a medida. Pode ser que ele tenha mais do que eu. É provável que tenha. Medida maior. E a minha menor. Então, há uma medida. Então, os questionamentos que a gente faz, que a gente... não, mas porque... É medida. Então, tem uma medida. O Espírito Santo é quem delibera dons. É o Espírito Santo quem escolhe para outorgar dons. E é dito que, subindo ao alto, levou o cativo cativeiro e deu dons aos homens. Observe, os irmãos, que dons, a palavra dom significa dádiva. Então, ter dom não quer dizer que você é melhor. Ter dom não é para eletizar você, deixar você mais importante na igreja. É ao contrário, é para deixar você mais humilde, porque pesa nos ombros, viu? Eu, particularmente, sinto nos meus ombros, e olha que tem gente aqui mais gabaritado que eu, com cargos maiores do que eu, e eu sinto um peso tão profundo desse negócio, vocês não fazem ideia. E creio, julgo estar no prumo, né? Porque é assim, não é para você ficar mais famoso, ficar mais importante, é ao contrário. É para você ficar mais humilde, que diz Paulo... Ele se referindo a ele, nós, os apóstolos, fomos colocados por baixo. Então, tem gente que acha que tem um dom, que tem um cargo, ele acha que é para ser servido. É o contrário. É para servir. Não é sentar e esperar, é levantar e servir. Então, há muito uma inversão de entendimento e de valores e de prática. Dons são dados à igreja para que o portador do dom sirva e não seja servido. Então, olhando aí o dom de apóstolo, e cabe aqui uma distinção, em um primeiro momento, que uma coisa é o cargo, outra coisa é o dom. Então, por exemplo, só a título de exemplo, no condomínio onde moro, existe lá um porteiro, o cargo dele é porteiro, mas ele abre o portão, ele atende o telefone, ele atende o interfone, ele recebe o correio. Enfim, ele faz diversas atividades, embora ele tenha o cargo de porteiro. Então, nós vemos aqui, que aqui nós estamos falando do ofício, da prática, da efetivação da atividade. A atividade, não cargo. Que Pedro, escrevendo em uma das suas cartas, diz, porque eu também sou presbítero. Ué, mas ele não é apóstolo? E no ministério do Belém, os irmãos sabem que o ministério do Belém ordena diaconato, presbítero, evangelistas e pastores. E esses dois últimos são chamados de ministros. Mas um presbítero pode, no ministério do Belém, dirigir uma igreja. Ah, mas peraí, não é só pastor? Não, porque presbítero é o cargo. O pastorear, propriamente dito, é uma função. Então, ele pode ser um evangelista e pastorear. Ele pode ser um presbítero e pastorear. Por que eu estou dizendo isso? Para que vocês distingam o que é cargo e o que é ofício. O que é cargo e o que é ofício. E na eleição dos 12, e apóstolo, o próprio significado já diz que apóstolo quer dizer enviado. É só isso, irmão. Não tem mais nada do que isso. Apóstolo, olhando inclusive a palavra grega e tal, e fazendo toda aquela análise da etimologia da palavra, significa enviado. Enviado. Então Jesus chamou 12 cidadãos. Você quer ver? Eu não sei se alguém aqui sabe de cor o nome dos 12 apóstolos. Alguém sabe? Não, né? Então abram lá, para vocês que não sabem de cor quem são os 12, que a gente sabe o Pedro, Tiago e João, não é isso? De cor. Mas depois vai qualquer outro aí. Aí não lembro, porque a gente não costuma ler mesmo, não costuma guardar. Mas Mateus capítulo 10 tem a relação aí para você ler depois e decorar, tá bom? Aí no próximo aula, no próximo domingo que houver, aí a gente compra uma barrinha de chocolate e dá presenteia para quem falou o nome dos 12. Ganhou, pastor? Oh, então, pronto. Eu não estou com chocolate aqui, mas próxima aula eu trago e vamos ver quem cita de cor aí a relação dos 12. Mateus capítulo 10,
E versículo 2: ora, o nome dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão cananita e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Então, no versículo 5 está escrito: Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos. Observe que depois de orar no monte, Jesus chama esses 12 jovens aqui e os comissiona e os envia. Então, esse é o sentido da palavra apóstolo: enviado. Estes 12 são os primeiros apóstolos? Depende. Se você analisar como pessoas humanas, sim. Mas quem é de fato o primeiro apóstolo é Jesus. E onde a gente encontra isso? Hebreus capítulo 3. Vamos lá, carta aos Hebreus capítulo 3. E versículo 1: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, e o que mais? Apóstolo, e sumo sacerdote da nossa confissão. Ah, irmão, está meio solto aí. Então vamos lá, guarda essa informação e vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 20 e o versículo 21. Evangelho de João, capítulo 20 e versículo 21. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então quem enviou Jesus? O Pai. Deus, o Pai, enviou Jesus, portanto, apóstolo significa enviado. Deus, o Pai, enviou Jesus e posteriormente Jesus envia os seus discípulos. E quem são esses discípulos? Aqueles 12 que nós lemos lá, aquela relaçãozinha dos 12. Esses são os chamados colegiado apostólico, os primeiros. E nós temos uma questão ainda a ser dita, que os irmãos sabem que desse grupo de 12, um foi, desviou-se, saiu do grupo, e então o cargo ficou vago, que é o caso de Judas. E aí os apóstolos se reuniram, Pedro, notadamente, vamos lá, Atos capítulo 1, versículo 15, Atos capítulo 1, versículo 15, diz o seguinte: naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões e irmãos, convinham que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com galardão da iniquidade, e precipitando-se rebentou pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. O que está escrito aí? Tome outro o seu bispado, o seu cargo, a sua função, o seu ofício. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, observe o primeiro requisito para ser apóstolo, Pedro está dizendo, que tenha estado com eles, tenha vivido, andado com o Senhor Jesus,
Versículo 22. Começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, ou seja, desde o batismo até a assunção, até o dia que Jesus subiu. Um deles se faça conosco testemunha um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Tenha visto Cristo ressurreto. Então, 23. E apresentaram-se dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações de todos, mostra qual desses dois tens escolhido, para que tome por parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu sobre Matias, e por voto comum foi contado como com os 11. Então lá quando Judas saiu do grupo, aqui, após Jesus subir aos céus, Pedro então fala à multidão, convoca a multidão e elege o Matias como sucessor de Judas. Então, de certa maneira, fecha o quadro de 12 novamente. E Paulo, como é que fica nesse negócio? Onde é que Paulo se encaixa aqui? Dentre o grupo de 12, Paulo não está. Que vocês vejam aí os requisitos: ter andado com Jesus desde o batismo até a assunção, e ter visto Cristo ressuscitado. Então, no grupo seleto dos 12, Paulo não entra, que é aí o que o comentarista coloca: a singularidade dos 12. Era um grupo fechado. Esse grupo é o grupo que colocou os fundamentos da igreja. Cristo é a pedra principal, a pedra de esquina, e para entender isso a gente tem que olhar a engenharia de antigamente. A engenharia de antigamente é diferente da de hoje. A hoje é moderna, tem outros métodos, mas antes você tinha aquela pedra de esquina, da esquina mesmo, era uma pedra de esquina, ela avançava um pouco para cá e um pouco para lá, e fincada ao chão. E depois as paredes continuavam. E aí onde entram os apóstolos, que continuaram esta obra, esse edifício. E edifício esse que está você, está eu, nem que foi uma pedrinha desse tamanhozinho, mas a gente está lá. E o edifício está sendo construído. Esse edifício está sendo construído. E quando ele acabar, quando ele terminar, consumará todas essas coisas. Então é maravilhoso a gente imaginar que o Senhor conta conosco. Por mais pequeno que você seja, você está lá no edifício. Nem que for a participação mínima, mas está. E glória a Deus por isso, que Ele te chamou para isso. Ele te chamou simplesmente por te chamar. Você não é um zero esquerda ou um zé ninguém. Não. Tem um papel fundamental no corpo de Cristo, tem um papel na obra de Deus. Por isso que Ele te chamou. Por isso que Ele te chamou. Então, o grupo dos 12 fecha com Matias, e Paulo aparece depois, cumprindo algum desses requisitos, porque a Bíblia diz, e Paulo diz, que ele não aprendeu de homem nenhum, ele aprendeu diretamente do Senhor. Então, requisito 1 cumprido. Ele viu Cristo ressuscitado e aprendeu do Senhor. Homem nenhum, diz ele, me ensinou. O próprio Senhor me ensinou. Ah, mas ele não viu Jesus ressuscitado. Viu sim. A Bíblia diz que o Senhor apareceu a Paulo. É diferente de visão, irmãos. Paulo não teve visão. O Senhor apareceu. Olha a diferença dos termos, visão e aparição. O Senhor Jesus apareceu a ele. Então, de certa maneira, tecnicamente falando, foi cumprido os requisitos de apóstolo. De apóstolo. Mas, como ele veio posterior, houve muita resistência dele ser recebido no grupo. Ele teve muita dificuldade de infiltrar na equipe dos 12. Isso é notório quando você lê Gálatas, quando você lê o próprio livro de Atos. Vocês se lembram que quando ele sai de Damasco, ele vai para Jerusalém, ele não é muito bem recebido em Jerusalém. Então havia essa resistência porque ele veio depois. Só que daí você lê as cartas e vai estudando e percebe que o próprio Jesus validou o seu ministério de apóstolo.
O Senhor concordou, o Senhor confirmou o seu chamado. Então, dito isso, quero dizer aos irmãos o seguinte: como apóstolo significa enviado, é só isso, irmão, não precisa florear o negócio. Tem gente que inventa, apóstolo significa enviado, ponto final. É o significado da palavra apóstolo. Tem o grupo dos 12, a singularidade dos 12, aquele grupo fechado, e posteriormente a isso, vieram outros apóstolos. A Bíblia cita outros apóstolos. Então, alguém me pergunta, mas tem apóstolo hoje, irmão? Tem, irmão. E onde eles estão? Pode estar lá na última cadeira, pode estar aqui no meio, pode estar aqui, pode estar lá na secretaria, na tesouraria. Eu não sei, Jesus sabe montar os apóstolos. Porque apóstolo significa enviado. Mas é um apóstolo no sentido de dom, de ofício e não de cargo. Então não é carteirinha, é o dom. Porque o Senhor subiu ao céu e deu dons aos homens. E um dos dons que ele deu aos homens foi o dom de apóstolo. Então, não quero dizer com isso que esses que se acham apóstolos por aí, são de fato apóstolos. Não é isso. Porque quando você vai verificar o trabalho de apóstolo, irmão, está muito longe do que esses que se dizem ser. A vida do apóstolo é uma vida de entrega. É uma vida de sofrimento pelo nome de Cristo, pela causa de Cristo. Então, existe apóstolo hoje? Existe. Tem pessoas portadoras do dom de apóstolo? Tem. E onde elas estão? Estão aqui. Estão aqui. E pode ser que você não tenha nenhum cargo, como eu já fiz a distinção para os irmãos, uma coisa é o cargo, outra coisa é o dom. Pode ser que você não tenha nenhum cargo, mas tenha um dom. Isso serve também para os demais dons, profetas, doutores. Eu conheço irmãos que são doutores na Bíblia, mas não tem um cargo de mestre, não tem um cargo de pastor, não tem um cargo de evangelista, não tem um cargo de presbítero, mas é mestre. Tem pastores que têm uma vocação, um dom para evangelização, mas já não os têm para o ensino. Por que, irmãos, isso? Porque é o dom, irmãos. É o dom. Deus distribui os dons para as pessoas. E você vai notar que cada pessoa tem um dom. Uns ensinam mais do que pregam, necessariamente. Outros mais pregam, mas pedir para ele dar uma aula, ele não vai, irmão. Ele vai querer falar língua estranha na aula. Porque ele é do fogo, de pregar e pregar. É o dom. É o dom. E a gente precisa reconhecer isso, saber qual é a nossa vocação, qual é o nosso dom. Deus nos chamou para quê? E não tentar inventar, não sair disso. Porque foi o Senhor que te deu. O Senhor vocacionou você para isso, então faça isso. Com alegria, dando glória a Deus. E deixa o outro brilhar na área que o Senhor conferiu para ele. Porque às vezes tem isso, né? Não, como eu não consigo pregar assim a viva lista, que nem um pastor aqui, o João, não pode brotar inveja em mim. É o dom. É a maneira como Deus usa. Então, uma coisa é o dom, outra coisa é o cargo. Você pode ter o cargo, mas é triste dizer, tem gente que tem um cargo, mas não tem um dom. Está cheio por aí, irmãos. Ele luta para ser alguma coisa, para ter uma carteira, ele faz de tudo, mas não tem um dom, irmão. Do que adianta isso? Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para outra coisa. Você precisa descobrir qual é o propósito na sua vida. Então, voltando aqui, o apóstolo tem esse conceito de enviado. E aí, em toda a Escritura, nós vamos ver diversos apóstolos. Como diz para os irmãos, o grupo dos 12 é um grupo singular, um grupo fechado, mas depois deles vieram outros com dom de apóstolo, que não necessariamente foram reconhecidos como apóstolos. Às vezes foi reconhecido como pastor, às vezes foi reconhecido como presbítero, mas tem um dom de apóstolo. Então,
Então, se olha para a própria Assembleia de Deus, os homens que vieram nos evangelizar, Gordon Wing, Daniel Berg, quem é que tem coragem de dizer que esses homens não eram apóstolos? Eu não tenho. Sai de um país longínquo e vieram parar aqui em Belém do Pará, irmãos, por causa de uma visão, por causa de uma direção de Deus, desbravaram esse Brasil, implantaram a Assembleia de Deus. Tudo quanto é lugar que você vai nesse Brasil tem uma plaquinha, Assembleia de Deus. É uma Assembleia de Deus, um Banco do Brasil, né? Como diziam alguns mais antigos. Tem lá um postinho de saúde, tem lá um mercadinho, mas a Assembleia de Deus está lá. Mas por quê? Porque aqueles homens eram apóstolos, enviados. Deus os enviou ao Brasil. Vá ao Brasil e levanta a igreja lá. Essa é a característica de apóstolo. Apóstolo é o que chega primeiro, é aquele que vai na frente. Aí você olha a vida de Paulo. Paulo não ia implantar. Tem uns apóstolos hoje aí, irmão, que eles querem implantar a igreja só na capital. Não, onde já tem um monte de igreja. Eu vou fundar, tive uma direção de fundar a igreja. Mas vai fundar uma igreja onde não tem, filho de Deus. Onde não tem nenhum crente. É lá que você tem que ir. E o próprio Paulo ensina a gente nesse sentido, que ele não ia em lugares sem igreja. Obviamente, depois da correção que ele teve, e ele foi parar lá em Antioquia. Aí de Antioquia, orando e tal, o Espírito Santo disse: separai a Paulo e a Barnabé para uma obra que eu os tenho chamado. E partiu dali, saíram aqueles homens andando por lugares onde não tinham igrejas. E eles iam, plantavam a igreja. Iam e plantavam a igreja onde não tinham. Isso é apóstolo. Se alguém chegar para você e dizer: eu sou apóstolo, abriu quantas igrejas? Você fundou quantas igrejas? Porque abrir uma igreja numa cidade grande, igual São Paulo, numa capital onde tem, é relativamente fácil. Eu quero ver encarar lá o norte do Brasil, onde não tem nem água para beber. Aonde? Vale de Jequitinhonha. É isso mesmo? Vai lá então, abre a igreja lá. Isso é apóstolo, é onde não tem, ele funda. Onde não tem, ele vai com a graça de Deus, com o poder de Deus, e vai evangelizando, 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 e abrindo igreja. E a característica do apóstolo não é permanecer como necessariamente pastor. Ele vai fundar a igreja. Tanto é que Paulo fundava a igreja e depois enviava pastor para lá. Ele enviou Timóteo para Éfeso, ele enviou Tito para Creta, para a ilha de Creta. E de vez em quando ele estava mandando. Mesmo na cadeia estava lá o apóstolo mandando: tem uma igreja lá não sei onde, vai lá ver como é que está. E aí os mensageiros iam, traziam a resposta, depois ele mandava uma carta. Então, essa é a característica do apostolado. Não esses apóstolos hoje, e desculpe-me a expressão, esses apóstolos de meia tigela, que chamam-se ou se acham apóstolos só por causa do cargo, do nome, para dizer que é mais importante, para dizer que é o maior, para dizer que tem mais poder, que tem mais influência. Mas não muda, irmão. Se não tem um dom, o que adianta isso? O que adianta? Então, nesse sentido, existe apóstolos hoje. O Senhor continua levantando apóstolos para o seu serviço. O comentarista coloca aqui, no item 3, do tópico 3, o ministério apostólico atual, não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela igreja romana e infelizmente copiada por algumas igrejas evangélicas para justificar a existência do poder papal. Os irmãos sabem que eles começaram lá com Pedro, né? E eles acham que houve uma sucessão até os dias de hoje, que é o Papa Francisco. Então, eles acham que é uma sucessão apostólica aí. E o que há é um ministério de caráter apostólico, ou seja, o que há é pessoas com dom de apóstolo. Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo Evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, William Carey, Hudson Taylor, Moody, Gordon Wing, Daniel Berg, irmão André e tantos outros.
Então, estes que vão, como primeiro, que fundam a igreja, num lugar onde não tem, e ali padece, ali chora, e ali cai lágrimas, mas fundam um trabalho, que deixam um trabalho próspero para o nome do Senhor, estes sim são considerados, biblicamente, à luz da palavra de Deus, podemos considerá-los como apóstolo na perspectiva do dom. É fácil ser apóstolo, irmão? Precisa ter o dom. Então tem muitos aventureiros, muitos aproveitadores que acham que são, mas na verdade não são. Não basta achar, precisa ter o dom. Não basta achar que é pastor, precisa ter o dom de pastor. E quem é que faz isso? É o Senhor que escolhe, é o Senhor que nomeia, é o Senhor que envia. Possa ser que nesta noite o Senhor esteja confirmando o chamado apostólico de alguém. Pode ser que daqui mais alguns meses você seja enviado. Eu não sei, estou falando isso aqui, está me vindo agora, é uma aula, mas está no contexto. Mas pode ser que daqui a alguns meses, alguns anos, o Senhor confirme o seu dom de apóstolo. Você seja enviado para uma obra específica. Porque o nosso Deus continua dando, distribuindo dons ao seu povo. E dentre os dons ministeriais que a Bíblia relata, está o dom de apóstolo. Portanto, guarde isto, bem simples, apóstolo significa enviado, e tem o grupo seleto, o grupo restrito dos 12, que nós lemos aqui, mas, posteriormente a eles, o Senhor continuou distribuindo dons de apóstolo. E aí na Bíblia nós temos alguns, só a título de exemplo, Barnabé chamado de apóstolo. E você não lê lá no Mateus 10 o nome de Barnabé. Barnabé veio depois. Mas por que Lucas chama ele de apóstolo? Ué, irmão, porque ele era um homem de linha de frente. Ele ia na frente, ele abria igreja junto com Paulo. Mesmo depois, quando ele se separou de Paulo, ele partiu para outras bandas, abrindo igreja. E isso é apóstolo. Então, nesse sentido, o dom é continuista e não cessou. O Senhor continua chamando, o Senhor continua capacitando e o Senhor continua designando, enviando homens e mulheres com o dom de apóstolo. Talvez você esteja aí assim pensando, né? Aquelas figuras quando a gente vê quando está desenho e umas bolinhas em cima da cabeça assim. Mas aonde é que tem apóstolo aqui, né? Será que tem? Tem, irmão. É o Senhor que convoca. O Senhor pode estar te convocando. Você pode não sentir agora, não entender agora, mas mais adiante você vai entender que há um chamado na sua vida, há uma vocação na sua vida, e pode ser uma vocação de apóstolo, um dom de apóstolo. E aí não sou eu que vou impedir isso. Eu não tenho forças para competir com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que escolhe. Ah, mas eu não gosto dele, mas é o Espírito Santo que escolhe. Mas ele é assim, mas é o Espírito Santo que escolhe. Mas ele não tem capacidade, mas é o Espírito Santo que escolhe e capacita, não sou eu. Mas não tem cultura nenhuma, não sabe nada, mas é o Espírito Santo que escolhe. Então pode ser que nesta noite nós tenhamos aqui apóstolos, pessoas que sejam apóstolos no sentido de terem o dom do apostolado. E não se preocupe, na hora certa todas as coisas se encaixam, na hora certa o Senhor envia, na hora certa o Senhor abre as portas, na hora certa o Senhor prepara todas as coisas. Mas o importante é que você siga e faça aquilo que o Senhor lhe chamou para fazer. É que o nome, né, dá uma impressão de distância tão grande, mas não, está mais perto do que a gente imagina, está mais próximos de nós do que nós imaginamos. Basta nós compreendermos o que é apóstolo, que quer dizer enviado. Assim como o Senhor enviou Daniel, Bonaventure e tantos outros, ele ainda continua a enviar missionários. Quantos missionários nós não temos espalhados pelo mundo brasileiro? Quantos brasileiros nós não temos espalhados pelo mundo que foram enviados? Temos milhares, temos muitos. E o que esse povo está fazendo lá, irmão? É que eles foram chamados.
Eles foram chamados, mas não tem coragem, tudo bem, porque você não foi chamado. Porque quando o Senhor coloca o dom no coração, irmão, o coração ferve. A pessoa vai resistindo, vai resistindo, vai resistindo, mas o Senhor vai criando situações, vai quebrantando o coração, vai colocando dentro do coração, e daqui a pouco, irmão, ou você vai, ou você vai. Porque Ele te chamou para isso. Agora, obviamente que este que detém, que portador do dom, precisa primeiro entender o ofício e continuar e se quebrantar perante o Senhor. Que aí ele cumpre o seu chamado e o nome do Senhor é glorificado. E Paulo diz que o apostolado dele foi confirmado por sinais e maravilhas. E aí vem uma parte difícil, né? Porque para operar maravilha, irmão, principalmente nesses tempos difíceis, credulidade, esfriamento espiritual, você precisa descer na presença do Senhor, se encher do seu poder, se encher da sua graça, porque aí sim os sinais seguirão. Diz ele, porque o meu apostolado foi confirmado pelas maravilhas, pelas curas, pelos milagres, aquilo que Jesus havia dito, que eu vos enviarei para que vocês curem as pessoas, para que vocês libertem as pessoas, e, enfim, para que vocês promovam prodígios e maravilhas. E aí não tinha como contestar o apostolado dele. Mas contestar como, né, irmão? O homem orava, Jesus curava. O homem orava, os demônios eram expulsos. O homem chegava numa cidade, não tinha nenhuma igreja, daqui a um tempo já tinha uma igreja. Ele chegava lá na cidade, por exemplo, de Éfeso, uma cidade idólatra. Ele desarticula, irmão, aquele sistema de idolatria na cidade. O povo chegava e queimava as suas idolatrias em praça pública. Lógico que isso acarretou perseguição, né? Mas cumpriu o seu chamado. E a reflexão que essa lição nos traz, que deixa para nós, dentre muitas, é a de que o Senhor continua vocacionando, o Senhor continua distribuindo dons de apóstolos, e o Senhor continua confirmando o chamado, mas também é necessário que os portadores desse ou de outros dons reconheçam que a glória é do Senhor. Que a gente simplesmente porta o dom. Simplesmente temos o dom. Isso acontece muito nos dons espirituais, que nós já analisamos, né? Então, pessoa ora, Jesus cura, ele tem lá o dom da cura. E quando chega na segunda-feira, ele fala, deixa eu ver, hoje eu não vou curar ninguém, não vou orar por ninguém. Então ele acha que o dom é dele. E ele acha que ele opera, que a cura vai acontecer na hora que ele quer. Está tudo errado. O dom é do Senhor, o Senhor distribui. E o Senhor também continua controlando os sinais e maravilhas através do dom. Então não é usar o dom, é o Espírito Santo te usar através do dom. Isso serve também para os dons ministeriais. O Senhor vai confirmar o teu chamado. Seja ele de apóstolo, seja ele para qualquer área ministerial. E deixo assim como uma reflexão para vocês o seguinte, não force a barra. Deixa as coisas acontecer no tempo. O Senhor está te preparando, não apresse, deixa as coisas acontecer no tempo certo. Vá se preparando, vai estudando, vai orando, que na hora certinha, que precisar, o Senhor te chama. E quando o Senhor chama, irmãos, aí se precisar tirar, quem precisar tirar da frente, ele tira. Qualquer obstáculo ele remove, mas que ele cumpre a sua vontade, ele cumpre. Fique tranquilo, fique despreocupado, não fique chateado por isso ou por aquilo. Permaneça na presença de Deus, sabendo que quem te chamou foi o Senhor. E se Ele te chamou, irmão, pode acontecer o que acontecer, Ele cumpre. É só você ficar no lugar, na presença, fazendo a sua vontade, que qualquer obstáculo que aparecer na frente dizendo não vai, oh, coitado. Ele tira assim com facilidade, né? Às vezes ele tira carinhosamente, e às vezes ele puxa pela orelha, né?
E às vezes acontecem outras coisas, mas que ele cumpre, ele cumpre. Então, o importante é ter o dom. E o dom quem dá é o Senhor. Seja convicto do dom. Isso é importante. Você ser convicto do chamado. Porque não vai adiantar você ter o cargo, como diz, a carteira, e não ter o dom. E a gente vê isso aí a rodo. Muita gente com a carteira, mas não tem o dom. Não é chamado para aquilo. Não é que a pessoa é ruim, aquilo não foi chamado. É simples assim. Você precisa ser chamado para aquilo. E mais do que ninguém, você precisa ter convicção do seu chamado. O Senhor te chamou, ponto final. Espera que as outras coisas burocráticas, elas vão acontecer. E se não acontecer também, o principal, você já tem o dom. Então eu creio com absoluta convicção, que no nosso meio aí, sem carteirinha, tem pastor. Como dom. Que no nosso meio aqui, tem apóstolo, como dom. Você pode não ser reconhecido, eclesiasticamente falando, mas o mais importante você tem, que é o dom. O Senhor te chamou, está chamado. O Senhor te chamou, está chamado, irmão. Fica em paz, tranquilize e faça a obra que o Senhor confiou a você fazer. O tempo foi bom e fiz aqui um breve resumo do resumo, para que a gente compreendesse pelo menos a ideia do apostolado na atualidade. Que Deus abençoe, pastor, e os irmãos por terem me suportado aí esses minutos. Obrigado em nome de Jesus.